ingressou no exército. Tomou parte em várias campanhas, sendo promovido até o posto de marechal de campo. A 15 de novembro de 1889, chefiou o movimento que depôs o último gabinete da monarquia presidido pelo Visconde de Ouro Preto, proclamando a República. No mesmo dia foi aclamado chefe do governo provisório e como tal conseguiu a adesão de todos os estados para os quais nomeou governadores, estabeleceu a separação da Igreja do Estado, o casamento civil, promulgou o novo Código Penal e aprovou a nova bandeira do país. Convocou a Assembleia Constituinte que aprovou a primeira Constituição Republicana em 24 de fevereiro de 1891. Eleito pela Assembleia, assumiu a presidência da República. Entretanto, em conflito com o poder legislativo, dissolveu o Congresso Nacional, o que provocou reação por parte da Marinha, comandada pelo almirante Custódio de Melo. Preferiu renunciar a enfrentar uma guerra civil, passando o poder ao vice-presidente, com ele eleito pela Constituinte, Marechal Floriano Peixoto. Faleceu no Rio de Janeiro a 23 de agosto de 1892. Floriano Vieira Peixoto, 1891-1894. Nasceu na Vila Ipioca, província de Alagoas. Assentou praça em 1857, atingindo o posto de marechal de campo. Foi presidente da província de Mato Grosso e ocupou o cargo de ajudante-general do Exército. Com a renúncia de Deodoro, assumiu a chefia do governo e exerceu até 15 de novembro de 1894. Durante seu governo eclodiram duas revoluções, a federalista, no Rio Grande do Sul, e a da Armada, no Rio de Janeiro, chefiada pelo almirante Saldanha da Gama. Floriano reconvocou o Congresso e resistiu aos dois movimentos revolucionários, despertando forte movimento nacionalista, sendo cognominado, por isso, Marechal de Ferro, e consolidador da República. Faleceu em Cambuquira, Minas Gerais, a 29 de julho de 1895. É até hoje venerado como defensor do espírito republicano, tendo rompido relações com Portugal por terem os navios dessa nação dado asilo aos oficiais da Marinha rebeldes. Prudente José de Moraes Barros, Prudente de Moraes, 1894-1898. Nasceu em Itu, São Paulo, a 4 de outubro de 1841. Bacharel em Direito pela Faculdade de São Paulo em 1863, exerceu a advocacia em Piracicaba. Foi eleito deputado à Assembleia Provincial, primeiro pelo Partido Liberal e, depois, pelo Partido Republicano. Em 1885 elegeu-se para a Câmara dos Deputados. Integrou a Assembleia Constituinte Republicana como senador, sendo eleito para presidi-la. Concorreu com o Marechal Deodoro à presidência Presidentes do Brasil. Em 1894, foi escolhido presidente da República, em eleição direta. Tô aqui gravando, hein? 15 de novembro. Restabeleceu relações com Portugal e resolveu pacificamente o conflito com a Inglaterra que ocupava nossa Ilha Trindade. Sob seu governo foi o Brasil vitorioso por arbitragem dos Estados Unidos, na questão de limites com a Argentina, conhecida como questão das missões. Também firmou-se com a França um tratado para resolver a questão do Amapá, com a arbitragem da Suíça. 20. Sofreu um atentado por um soldado fanático a 5 de novembro de 1897, no qual tombou mortalmente o ministro da Guerra, Marechal Machado Bittencourt, que defendeu o presidente. No seu governo iniciou-se o conflito de Canudos. Faleceu em 1902. Manuel Ferraz de Campos Sales, 1898-1902. Nasceu em Campinas, São Paulo, a 13 de fevereiro de 1841. Bacharelou-se em Direito na Faculdade de São Paulo. Foi deputado provincial pelo Partido Liberal em 1867. Aderiu ao Partido Republicano, sendo um dos signatários do Manifesto Republicano de 1870. Foi eleito deputado-geral em 1885. Proclamada a República, foi ministro da Justiça do governo provisório. Senador na Constituinte de 1890, interrompeu o mandato por ter sido eleito presidente do Estado de São Paulo. Eleito presidente da República, de 15 de novembro de 1898 a 15 de novembro de 1902, visitou a Argentina em caráter oficial, passando o exército do governo a Francisco de Assis Rosa e Silva de 19 de outubro a 08 de novembro de 1900. O seu governo caracterizou-se pela atenção dada à situação financeira do país. Antes de assumir o governo, visitou a Europa, onde entrou em 1 de junho de 1913.
Francisco de Paula Rodrigues Alves, 1902-1906. Nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, a 07 de junho de 1841. Estudou no Colégio Pedro II, bacharelou-se em Letras e diplomou-se na Faculdade de Direito de São Paulo. Pertencia ao Partido Conservador, pelo qual foi eleito deputado provincial e geral. Foi presidente da província de São Paulo em 1887, recebendo o título de conselheiro. Aderindo à República, foi deputado à Constituinte em 1890. Em 1891 foi nomeado a ministro da Fazenda sob o governo de Marechal Floriano. Em 1893 foi eleito senador por seu estado, renunciando em 1894, para ocupar a pasta da... Todos os presidentes viraram dinheiro. Foi o negociador da consolidação dos empréstimos externos, Funding Loan, com os banqueiros ingleses de novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906. Durante o seu mandato realizou-se a reforma urbana do Rio de Janeiro sob os planos do engenheiro Pereira Passos e o saneamento da cidade, extinguiu-na, Afonso Pena, 1906-1909. Nasceu em Santa Bárbara, em Minas Gerais, a 30 de novembro de 1947. Aceitando a República, foi constituinte do Estado de Minas Gerais e, em seguida, seu presidente. Durante o governo de Rodrigues Alves, presidiu o Banco do Brasil e ocupou a vice-presidência da República. Foi eleito presidente a 01 de março de 1906. Suas principais obras foram: representação do Brasil na Conferência de Haia, construção de mais de 4.000 quilômetros de ferrovias, incentivo à indústria e o povoamento do solo. Com a morte do governador de Minas, João Pinheiro, seu sucessor natural, criou-se um impasse político. Em meio à crise sucessória, Afonso Pena faleceu, no Palácio do Catete, a 14 de junho de 1909. Nilo Procópio Peçanha, 1909-1910. Nasceu a 02 de outubro de 1867 em Campos, Estado do Rio de Janeiro. Estudou Direito em São Paulo. Em 1909, com a morte de Afonso Pena, assumiu a presidência. Embora curto, o seu governo foi marcado pela agitação política em razão às suas divergências com Pinheiro Machado, líder do Partido Republicano Conservador. Em consequência da campanha civilista, tornarão-se mais agudos os conflitos entre as oligarquias estaduais, sobretudo de Minas Gerais e São Paulo. Nilo Peçanha criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, Serviço de Proteção ao Índio e inaugurou no Brasil e Ensino Técnico Profissional, sobrinho de Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1889, Hermes da Fonseca participou da revolta republicana com Marechal Deodoro, de quem foi ajudante de campo e secretário militar. Dirigiu o Arsenal da Terra da Bahia, fundou e dirigiu a Escola dos Sargentos, durante o governo de Floriano Peixoto. A 15 de novembro de 1910 venceu a campanha civilista que apoiava Rui Barbosa e assumiu a presidência da República. Logo após sua posse, várias revoltas eclodiram e foram combatidas pelas tropas governamentais. Ainda durante o seu governo iniciou-se a política de salvações iniciais, série de intervenções militares nos estados, visitando ao expurgo de elementos da oposição, cujo prestígio combatia com a autoridade da presidência. Depois de deixar a presidência, foi eleito senador pelo Partido Republicano Conservador, PRC, mas não assumiu. Em 1922 envolveu-se na revolta do Forte de Copacabana, sendo Venceslau Braz Pereira Gomes, Venceslau Braz, 1914 e 1918. Nasceu em São Caetano da Vargem Grande, hoje Brasópolis, antigo distrito de Itajubá, Minas Gerais, a 26 de fevereiro de 1868. Mineiro, vice-presidente de Hermes da Fonseca. Candidato único à eleição. Governou durante toda a Primeira Guerra Mundial. Os conflitos estaduais se seguiram. Enfrentou a campanha do contestado no Paraná. Terminado o mandato, retirou-se da vida pública e faleceu a 15 de maio de 1966. Delfim Moreira, 1918-1919. Nasceu em Cristina, Minas Gerais, em 1868. Pertencente à geração de republicanos históricos mineiros, foi deputado estadual de 194 a 1902, sendo nomeado secretário do Interior de Minas Gerais pelo governador Francisco Salles, 1914, ocupou o cargo até 1918, quando foi eleito vice-presidente na capa de Rodrigues Alves.
Como um presidente eleito não pudesse assumir, Delfim Moreira foi empossado e manteve o ministério que Rodrigues Alves nomeara. Seu estado de saúde, contudo também, não era bom, e foi a Frânio de Melo Franco, Epitácio Lidolfo da Silva Pessoa, Epitácio Pessoa, 1919-1922. Nasceu em Umbezeiro, Paraíba, em 23 de maio de 1865. Ministro da Justiça no governo de Campos Salles, exerceu simultaneamente o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República de 1902 a 1905. Foi eleito presidente da República, tomando posse em 28 de julho de 1919, em substituição de Rodrigues Alves, que falecerá antes de tomar posse. Ao deixar a presidência da República, a criação da Universidade do Rio de Janeiro, a primeira do Brasil, a comemoração do primeiro centenário da independência, e a inauguração da primeira estação de rádio. Durante seu mandato o país sofreu grave crise econômico-financeira. Da Silva Bernardes, Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. Nasceu em Viçosa, Minas Gerais, em 8 de agosto de 1875. Em 15 de novembro de 1922, Arthur Bernardes foi eleito com o apoio de São Paulo e Minas para a presidência da República depois de acirrada campanha, cujo candidato oposicionista era Nilo Peçanha, que contava com o apoio da Reação Republicana, formada pelos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. O governo de Arthur Bernardes foi marcado por vários movimentos revoltosos, como a revolta no Rio Grande do Sul contra a continuidade de Borges de Medeiros no governo do estado, a revolta em São Paulo, chefiada por Isidoro Dias Lopes e promovida pelos tenentes, a coluna Prestes Miguel Costa, união das duas colunas revolucionárias de paulistas e gaúchos, o motim de Couraçado São Paulo, que ameaçava bombardear o Palácio do Catete. Em 1926, o presidente conseguiu fortalecer o poder executivo através de uma reforma na Constituição de 1891. Governou sob estado de sítio durante 44 meses. Faleceu no Rio de Janeiro em 23 de março de 1955. Washington Luiz Pereira de Souza, Washington Luiz, de 1926 a 1930. Nasceu no Rio de Janeiro, mas eleito por São Paulo, procurou concentrar poderes em suas mãos e pacificar o país. Libertou presos políticos e diminuiu a censura à imprensa. Suspendeu o estado de sítio. Propagou um discurso anticomunista. A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, levou abaixo todos os seus projetos. Liderou a Revolução de 30. Faleceu em São Paulo a 4 de agosto de 1957. República Nova. Getúlio Dornelles Vargas, Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul. Bacharel em Direito, foi deputado estadual, deputado federal, governador do Rio Grande do Sul e ministro da Fazenda no governo de Washington Luiz. Chefe do governo provisório organizado logo após a vitória da Revolução de 1930, até 1934, quando foi eleito presidente da República pela Assembleia Constituinte. Durante o governo provisório, o Código Eleitoral estabeleceu o voto secreto, a segunda Constituição Republicana, que, entre outras determinações, instituiu o salário mínimo e a justiça do trabalho. Sob o pretexto de um golpe comunista, Plano Cohen, em 1937, Vargas dissolveu o Congresso e os partidos políticos. Restabelecido o Estado Novo com o golpe, outorgou a Carta de 1937, que fortaleceu o poder executivo. A economia brasileira foi dirigida no sentido de atender aos interesses nacionais, com ênfase na diversificação agrícola e no desenvolvimento industrial. Datam desse período a criação do Conselho Nacional do Petróleo, o planejamento da Hidrelétrica de São Francisco, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Devido à consolidação das leis do trabalho e à valorização dos institutos de previdência social, Vargas tornou-se o líder dos trabalhadores. O fim da guerra, 1939 e 1900. Decrescentes, as Forças Armadas forçaram a sua renúncia em 29 de outubro de 1945. Eurico Gaspar Dutra, Eurico Dutra, de 1946 a 1951. Nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 18 de maio de 1883. Eleito com larga vantagem, Dutra assumiu o governo no mesmo dia em que instalou a Assembleia Constituinte,
31 de janeiro de 1946, a promulgação da Quarta Constituição Republicana, 18 de setembro do mesmo ano, foi o fato mais relevante do seu governo. A Carta estabeleceu a responsabilidade do presidente e de seus ministros de Estados perante o Congresso e assegurou aos cidadãos os direitos do liberalismo político, além de manter os direitos adquiridos, anteriormente, pelos trabalhadores. Em seu governo foram construídas a rodovia Rio-São Paulo, Via Dutra, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. As revelações diplomáticas com a URSS